Pessoal, tudo jóia? Vamos que vamos para a nossa aula de hemorragias. Bom, na primeira, segunda e terceira aula, que são os primeiros, segundo e terceiros vídeos, nós definimos um pouco o que é esse mundo do pronto-socorro, do APH, do AIH, né? E também eu fui para começar a fazer uma avaliação do atendimento ali, que seria a avaliação primária, né? A avaliação primária que compreende aqueles itens importantes, X, A, B, C, D e E, tá? É importante entendermos que o nosso foco aqui justamente é trabalhar primeiros socorros, ou seja, os conhecimentos primários dentro da urgência e emergência. Quando eu falo mesmo urgência e emergência propriamente dito, eu estou falando de uma situação intra-hospitalar. Não que a urgência e emergência não ocorra no meio fora, gente, mas eu quero dizer o seguinte: se eu falo assim, matéria de pronto-socorro e matéria de urgência e emergência, tá? Pronto-socorro é a matéria primária, urgência e emergência é a matéria secundária. É que no nosso curso ela é meio que juntou tudo na verdade, tá, gente? Então, para separar na cabeça de vocês, eu estou focando que o APH, ou seja, os primeiros socorros, o atendimento pré-hospitalar, tá? Então, conhecimentos básicos nesse assunto aí. Lembrando que você vai continuar fazendo atividade da plataforma como tem que ser feita, mas para nossa prova nós vamos utilizar esses nossos vídeos aqui, tá bom, gente? Sem mais delongas, depois eu vou explicar melhor e a gente vai que vai. Hemorragias e choques, pessoal, com um foco bem simples, na verdade, hemorragia e choque, na verdade, um princípio básico que você precisa saber. Depois, conhecimento você vai construindo ao longo do tempo que você vai trabalhando, tá, gente? Então, eu vou trazer um conhecimento básico aqui. Quando a gente fala de hemorragias e choque, gente, especificamente, nós estamos falando do quê? Da perda de sangue em grande quantidade. E isso não é bom. Uma vez que, né, como eu coloquei para vocês aqui no texto, o sangue é responsável por levar aos nossas células, né, nosso tecido, oxigênio. E o oxigênio é um alimento fundamental, é um nutriente fundamental para o desenvolvimento e para a sobrevivência do organismo. Logo, se eu perco oxigênio, eu estou perdendo uma estrutura fundamental para o meu corpo funcionar. Oxigênio. Não é legal. Em nenhuma quantidade, né, gente? Isso é importante. Qual a função, né? Onde é produzido o oxigênio, onde é produzido o sangue, na verdade, né? Perdão, gente. Onde é produzido o sangue, né? O sangue vem da onde? O sangue ele corre por dentro das veias, vasos, né, que a gente chama de artérias e veias, obviamente capilares. Só que de onde vem o sangue? Um dos grandes produtores de sangue é esse tecido aí, gente, é o sistema ósseo, né? Então a produção de sangue se dá em várias partes do nosso organismo. Vamos dar uma olhada no texto lá. Chamamos os tecidos produtores de sangue de tecido hematopoéticos. Isso é muito importante, tá, gente? Todo tecido que produz sangue é chamado de hematopoético, tá? Então um grande tecido que produz sangue é o osso. O osso do nosso corpo produz sangue, alguns ossos específicos, ossos longos, né, que fazem a produção de sangue. E vocês já sabem quais são os componentes básicos do sangue. Então, o componente básico do sangue é, aqui do meu lado, as hemácias, depois as plaquetas, aí vem os neutrófilos, na verdade, mas são células brancas, na verdade, né, são os leucócitos especificamente, né? E auxiliando nesse processo, nós temos outras células, mas basicamente essas três células importantes: hemácias, plaquetas e os leucócitos, né? O neutrófilo seria um dos exemplos dentro das células brancas, que são os leucócitos, tá bom, gente? E também temos o plasma sanguíneo, tá, gente? O plasma sanguíneo também é outro cara que ajuda a gente nesse processo de defesa, nesse processo fisiológico aí importante que o sangue desempenha. Basicamente, você sabe, nós vimos acho que no outro slide também que eu mandei para vocês sobre esse lance do sangue, super importante. Aqui, só para nós entendermos rapidamente como que é o processo de coagulação. Então, no primeiro desenho aqui, nós temos um vaso, né, sanguíneo ali, que se rompeu, né? No segundo desenho, eu tenho o ajuntamento ali de plaquetas, tá? O ajuntamento de plaquetas. E esse ajuntamento de plaquetas, no segundo desenho aqui, o ajuntamento de plaquetas vai formar o que nós chamamos de fibrina no terceiro desenho. Então ele junta a plaqueta e mais a fibrina e fecha o vaso.
Então, uma das funções importantes da plaqueta é fazer a coagulação, tá? Logo, se eu tenho hemorragia, eu tenho que ter fator de coagulação. Se eu não tenho fator de coagulação, eu posso ter uma perda de sangue em grande quantidade e a óbito, no caso, aí, por um choque hemorrágico, por exemplo, tá? Então, super importante entendermos isso. Um choque hemorrágico é uma situação em que você tem uma grande perda de quantidade de sangue, um volume muito alto, tá? E você tem vamos dizer, fala em choque, né? Mas você tem uma crise, teoricamente, no seu corpo, que você não consegue mais suprir as células do seu sangue, do seu corpo com oxigênio, né? Então você tem aí uma situação muito grave, mesmo de perda de sangue, tá bom, gente? Qualquer tipo de sangramento, seja ele venoso ou arterial, é preocupante, obviamente. Claro que pequenos vasos, muito pequenos, não fazem diferença, por exemplo, na mão, por exemplo, né? Mas vasinhos pequenos como os capilares, que a gente sabe que são bem pequenininhos, eles podem fazer uma grande diferença, por exemplo, no seu encéfalo, né? Se você pegar o seu cérebro, né, e romper vasos sanguíneos pequenininhos ali, pode acontecer o quê? O acidente vascular cerebral, ou acidente vascular encefálico, né, que eles chamam hoje, que é aquele acidente neurológico no sistema nervoso, por conta de lesões nos vasos sanguíneos. Então é uma situação de emergência, né? Uma situação de emergência. Esse rompimento desses vasos sanguíneos vai levar a esse estado neurológico aí muito sério, que é o acidente vascular cerebral. Nesse caso, quando é por sangue, nós chamamos de hemorrágico, né? Nós temos o acidente também isquêmico, quando o fluxo sanguíneo não consegue chegar até o tecido, por uma obstrução, alguma coisa do tipo, tá bom? São os dois tipos que nós temos aí. Isso também faz parte de urgência e emergência. Bom, nesse desenho aqui ao lado, gente, eu estou mostrando aqui algumas artérias. Então nós já desenhamos o coração em outra aula passada, já fizemos inclusive um trabalho de anatomia sobre o sistema cardiológico. Olha que legal. Esse quadro aqui está fechando só nas artérias principais que vão irrigar o que? Os membros superiores, pescoço e cabeça. Olha que interessante. Aquele arco aórtico que eu mostro aqui no desenho, o arco aórtico, ele vai dar origem a várias ramificações de artérias, né? Então nós temos aqui justamente ao lado, gente, as ramificações e seus devidos nomes específicos. Essas ramificações vão para onde? Vão para os membros superiores, vão para o pescoço, né? E para o seu cérebro. Então lembrando, numa situação de avaliação primária, avaliando o paciente que está caído lá no chão, eu vou avaliar a circulação dele, que é o pulso, né? Que seria o item C, né? daquela sequência. Eu vou avaliar o que? No adulto, a artéria carotídea. Então nós conseguimos ver aqui, gente, ó, a artéria carotídea comum direita e a artéria carotídea comum esquerda. Tá ali do lado, só você ler essa artéria que vai descer aqui no pescoço, tá bom, gente? Então, qual é a função da artéria mesmo? Se eu perguntar para você, qual é a função da artéria no seu corpo? Você vai falar para mim o quê? Conduzir o sangue do coração para os tecidos. Nessas artérias, por exemplo, o sangue está voltando para o coração ou indo para o tecido? Obviamente, indo para o tecido. Sai do coração e vai para o tecido, está irrigando. A flechinha estaria indicando assim, ó, mostrando que está indo irrigar sangue em algum local. A artéria pulsa, a veia não, né, gente? A veia não. Então são vários nomes aqui, tá, gente? Vou passando rapidão. Aqui outras partes do sangue, super importante. Outras artérias que compõem o seu corpo. Lembrando que o sistema circulatório, ele não tem começo nem fim. Ele vai circular todo o seu corpo. Então aquele arco aórtico vai dar origem justamente a essas ramificações aqui das artérias que vão irrigar todo o seu braço. Seu braço e o seu antebraço e suas mãos, ou seu membro superior, nesse caso aqui meu direito, nesse caso seu aí, né? Eu tô colocando a mão e vai ser esquerdo, mas ó, meu membro superior direito. Então, se eu falar membro superior direito, levanta o braço direito, todo ele completo. Braço direito, só o braço. Braço e antebraço aqui. E mão, beleza, gente? Então vai aprendendo esses conceitos de anatomia, super importantes.
Então aqui, gente, nós temos vários pontos, por exemplo, começa lá, artéria axilar, embaixo da axila, artéria braquial, aqui nessa região do braço, né, no meio da musculatura, onde nós vamos pegar ela nessa região fossa anticubital, que a gente chama, para puncionar, mas não a artéria, mas veias, tá? Para puncionar aqui ou usar essa artéria para fazer a ausculta, para a gente poder verificar a pressão arterial. A ausculta que nós fazemos nessa fossa anticubital é justamente nessa artéria que vai passar essa artéria braquial ali, tá bom, gente? Aí nós temos a artéria ulnar, artéria radial do dedão, a artéria ulnar aqui do dedinho mínimo, né? Mas é do osso, na verdade, que vai passar aqui. O rádio é esse osso lateral e na verdade o rádio é o osso lateral, né? E a ulna é o osso medial, mais para dentro ali. Aí os outros artérias, tanto tem no braço, nos membros superiores, como nos membros inferiores. Se nós olharmos, por exemplo, ali do lado, nós conseguimos ver o que, gente? Nós conseguimos ver a coxa, né? Obviamente a artéria femoral, aqui está a artéria femoral, bem profunda, e vai descendo por trás do joelho ali, né, gente? Nós temos atrás do joelho a artéria poplítea, né? A artéria poplítea. Depois desce pela tíbia e fíbula, nós temos a artéria tibial e a fibular. E daí em cima do pé nós vamos ter a artéria plantar, né? E também nós temos a artéria, na verdade, plantar, a medial e a lateral, né? E as artérias dorsais, que vão ser em cima do pé, na verdade, tá? Então tem a artéria plantar embaixo do pé e artérias dorsais que ficam em cima, na verdade, da base do pé, conforme está o desenho aqui para vocês verem. Então, gente, existem vários pontos arteriais no nosso corpo, várias artérias. Para quê? Porque essas artérias estão levando, obviamente, o sangue. Então, quer dizer, se você tem um corte na perna, você tem um sangramento, uma fratura, uma lesão do tipo, pode romper o quê? A artéria. Qual a artéria que pode romper? Dependendo do nível que ela estiver, é a artéria que vai romper, obviamente, naquela região. Então, sempre pensar que todo acidente traumático, seja envolvendo um choque forte ou um corte, alguma coisa do tipo, pode envolver sim artérias, vasos, nervos, musculatura e tudo mais que a gente já falou outrora, até mesmo na urgência e emergência ali do curso rápido que a gente deu de urgência e emergência. Tá bom, gente? De APH. Perdão, gente, o soninho aí tá pegando agora. Uma coisa importante, são os tipos de sangramento. Olha que legal. Que legal, que curioso, né? Legal não. Tá legal, eu costumo dizer, Tiago, você atende bem? Tranquilo, na empresa sempre acontece, lamentavelmente, alguns acidentes. Ah, mas é legal? Não, veja bem, gente, o que eu acho legal é o sangue dentro do corpo, fisiologicamente. Fora não tem nada de legal, entendeu, gente? Dá uma olhada aqui, tipos de sangramento. Quando eu tenho um sangramento arterial, é um sangramento que vai pulsar, tá? Você cortar uma artéria radial, que nem o cara cortou aqui, ó, ele vai pulsar, vai jorrar esse sangue. E é um sangue vermelho vivo, um vermelho bem claro, né? Quando você tem um sangramento venoso, que é o sangramento do meio, o sangue ele vai escorrer. Por quê, gente? Porque o sangue está retornando para o meu corpo, né? E quando o sangue está arterial, ele está sendo jogado, ele tem um pulso, né? uma força que joga ele para poder ir para os tecidos. E por último, lá nós temos os capilares, né? Que é um sangue meio termo, na verdade, porque ele está entre uma artéria e uma veia. São mais os pequenos vasinhos mesmo. Na mão não vai ter tanto problema, mas quando você fala do encéfalo, aí é um grande problema de sangramentos capilares, tá bom, gente? Lembrando que os sangramentos capilares podem dar origem ao acidente vascular encefálico, tá bom, gente? Que é super importante. Bom, sempre se atentar ao que quando você vai cuidar do paciente com sangramento? Se atentar à sua proteção, né? Qual que é a sua proteção básica, fundamental? Jaleco sempre você vai utilizar, mas você não tá na rua, Thiago, porque você não tem jaleco. Você vai utilizar seu uniforme, obviamente, e luvas. Você vai mexer no material biológico, né? O sangue é material biológico. Luvas, basicamente luvas. Pode usar máscara, pode usar gorro, pode usar óculos, beleza, mas tem que utilizar luvas, sempre. Ah, eu quero ter um kit de primeiros socorros no meu carro agora, porque eu aprendendo essas coisas aí.
poxa, eu quero ajudar o pessoal, de repente tiver um sangramento, alguma coisa, um corte, fazer um curativo, beleza. Tenha também luvas para você dar essa assistência ao seu paciente ali, a vítima que você estiver ajudando, tá, gente? Novamente, desculpa aí. Vamos lá, pessoal. Então, luva é super importante. Bom, 3 técnicas importantes nós temos aqui para nós contermos sangramento. Primeiro, pressão direta no local. O que é essa pressão direta no local, gente? É quando eu pressiono o local, como está mostrando no desenho. Então, eu tenho um corte, tem esse corte, beleza, gente? Eu peguei uma compressa cirúrgica, que é uma compressora, né, de algodão, né, com tipo uma gaze por fora, coloquei no lugar e vou apertar. Então ele está apertando, ó. Pode ver que ele está comprimindo aqui no segundo desenho, ele está comprimindo justamente essa compressa específica. E no terceiro também, está juntando ali bem firme para poder pressionar o que? Fazer com que o vaso feche e o fator plaquetário faça o que? A coagulação. Lembrando, eu preciso fazer essa pressão para que a veia pare de sangrar e o fator plaquetário, ou seja, as plaquetas façam então o seu papel, que é a coagulação, tá bom, gente? Dá uma lida nos textos aqui embaixo depois, gente, com calma, para vocês poderem ver item por item, tá bom? Lembrando que primeiro, então, situação, pressão direta. O segundo item que a gente vai fazer, gente, é a atadura compressiva, que é o que, gente? Quando você coloca a gaze ou a compressa cirúrgica, né? Gazezinha, aquelas pequenininhas, ou compressa cirúrgica para conter o sangramento, e você pega uma bandagem, ou seja, uma faixa de crepe, uma estrutura de crepe, uma faixa de crepe, e passa super forte, com bastante força, bastante pressão naquele local, para ficar bem pressionado, bem firme e evitar que o sangramento comece novamente, tá? Aí ele vai conter esse sangramento aí. Então é a atadura compressiva. Dá uma olhada novamente nas descrições aqui de baixo de cada desenho aí, para você se inteirar especificamente, tá bom? Aqui mais um exemplo de atadura compressiva. Não, bandagem compressiva, mesma coisa, né, gente? Tá super legal. Observe a forma com que ele libera a faixa, gente. Isso aqui é uma coisa super importante, sempre falei em aula, quando a gente vai fazer aquele movimento, né, de faixar o braço um no outro, para o pessoal, faça com que a faixa ela deslize sobre a sua superfície. Não você tem que ficar puxando, soltando a faixa e puxando. Pode ver que ele está colocando a faixa, ela vai virar um rolinho, ela vai deslizar sobre a superfície. Tá bom, gente? Deslizar sobre a superfície. Tudo isso aqui, gente, a gente vai fazer em prática, em sala de aula, certinho, tá, pessoal, quando voltar. Eu só estou passando a teoria para vocês entenderem, com essas imagens super legais, mas a gente vai fazer na prática para poder entender. Se eu conseguir, eu vou gravar uma aula mostrando para vocês como é que é, só para vocês terem na ideia de vocês, mas faremos isso em sala de aula quando a gente retornar, tá bom, gente? Então, essa aqui é a bandagem compressiva. Bom, isso aqui é uma forma também de conter sangramento. Esse aqui é um garrote pneumático, tipo um garrote, não é garrote pneumático, é um garrote feito com balão, na verdade, é um manguito, é tipo um balão, na verdade, que ele fala aqui, gente, que viu a talas infláveis, isso é tipo um manguito de pressão, né, de esfigmo, né, para pressão, mas é uma tala inflável. Então você faz o curativo, coloca essa tala, enche ela de ar, esse ar vai comprimir toda aquela região do local e vai conter o sangramento. Isso aqui não é uma realidade muito no nosso país, mas assim, é uma coisa que existe para conter o sangramento. Isso é importante a gente ver. Isso aqui, gente, é o torniquete, o tão falado torniquete. Nossa, ó, pode, não pode, né, aquela coisa. Sim, gente, veja, existe uma ordem. Tem sangramento? Consegue fazer a pressão direta e conter? Ótimo. Não conseguiu? Atadura compressiva. Não conseguiu? Torniquete, tá? O que é o torniquete? Imagina então essa situação aqui, amputação de membro, como aconteceu aqui no braço do nosso colega, né? Vamos colocar uma base segura ali, né? Obviamente, para poder apertar na pele, tá? Vamos passar uma atadura bem firme em volta, amarrar bem firme, vai serrar mesmo.
coloca uma caneta, um graveto, um lápis, alguma coisa e amarra sobre esse lápis novamente. Aí você pega esse lápis, pessoal, e ó, começa a virar, torcer, tipo uma torneirinha, tá, gente? E amarra no local parado. Para quê? Para conter totalmente o sangramento dessa estrutura. Então observe que ele colocou uma compressa, colocou uma caneta sobre o local, amarrou essa caneta, aí você vai torcer, tipo uma torneirinha mesmo, amarrar para deixar ela fixa, né, gente? E o sangramento então vai cessar, vai parar. Nesse livro que eu usei para fazer essas imagens, é um livro que ele falava para contabilizar o tempo para você poder soltar. Numa das últimas atualizações da American Heart, não, atualizações do PHTLS de 2018, ele determinaram o seguinte, que não se deve afrouxar esse tipo de situação. Então, uma vez que você aplicou o torniquete, deixa, corre para o hospital, tá? Eles falavam para afrouxar antigamente, para você de repente não perder o membro, né? Se você, por exemplo, fizesse um torniquete muito alto da região, por exemplo, ele cortou a mão, ele fez um torniquete baixo, fez um torniquete aqui. Mas se você fizesse um torniquete aqui, você teria todo isso de tecido sem alimentação de sangue, tá, gente? Então, por isso que eu sugiro, obviamente, a sugestão que se dá é que você faça o torniquete logo acima da lesão, tá? Tem um vídeo que circula na internet que o cara explodiu uma bomba, né, na mão dele assim, né? Então estourou toda a mão do cara assim, tá? Aí, gente, o que aconteceu? O policial foi lá, fez o torniquete, mas fez o torniquete aqui em cima, tá? Ele ajudou esse cara, tudo certo. Mas no meu ver, ficou muito longe. Mas existem protocolos também que determinam isso aí. Então é uma situação muito específica, tá? Eu normalmente vou fazer o torniquete mais baixo. Eu já precisei utilizar 2 vezes o torniquete em situações de amputação de membro nesse tempo que eu trabalho, tá, gente? Eu utilizei o torniquete um pouquinho mais baixo, tá bom, gente? Então é uma terceira situação aí que é chamada assim, então de torniquete. Isso que eu estou mostrando para vocês agora, gente, é uma compressão, na verdade, feita com o quê? Com o garrote do próprio esfígmo. Então, se você pegar o garrote do esfígmo, dá para fazer como se fosse a tala de ar, né? Então, você coloca o curativo e tal, coloca o garrote e insufla ele, né? Ele vai conter o sangramento também. Seria uma solução para você poder conter o sangramento, tá, gente? Uma solução aí. Aqui são algumas outras situações, gente, na verdade, que é posição de descanso e tudo mais, os sangramentos na parte do abdômen, então são sangramentos mais difíceis de interpretar. No acidente automobilístico, por exemplo, o cara fica ansioso, correndo para cá e para lá, de repente dentro dele tem uma artéria, um vaso grande, de grande calibre, que se rompeu. E esse vaso, obviamente, pode dar origem a problemas, perda de sangue, grande perda de sangue ali, isso não é legal. Não tem muito o que a gente fazer, tem que mandar para o hospital, para dar um atendimento especializado de urgência e emergência intra-hospitalar. É uma cirurgia que o cara vai ter que fazer, no caso ali, tá bom, gente? Ó, uma situação de choque hemorrágico também, que você pode perder líquidos, pode perder sangue, líquidos das vísceras do seu estômago, do seu intestino, tá, gente? Um cara que foi atacado por faca, né? Ou uma perfuração por bala, arma de fogo. Então pode acontecer também essas situações aqui, tá? Um sinal clássico de perda de sangue, de hemorragia, ou qualquer situação disso aí, gente, é os lábios arroxeados. Aqui ele até fala dos lábios arroxeados e tudo mais, né? E o frio, a pessoa sentindo o frio, porque o sangue, gente, permite que você mantenha o calor do corpo. É o sangue circulando no seu corpo que mantém o seu calor, tá? Então aqui são sinais. Dá uma lida depois em volta aqui da nossa figura, para vocês poderem se inteirar um pouquinho melhor ali, tá? Aqui são posição de descanso, posição de recuperação, que a gente chama, né? Posição que a gente deixa o paciente para poder um trauma, né? Você pode fazer curativo, alguma coisa do tipo, e deixar nessa posição até chegar aqui o serviço de remoção do paciente ali, tá, gente? Sempre cobrir o paciente se forem hemorragias, principalmente hemorragias, tá, gente? Porque ele perde o quê? Calor. Lembrando, perda de sangue perde calor. Logo, eu tenho que manter a temperatura do paciente. Isso é muito importante. Lembrando que o item sangramento é o primeiro item de atendimento de uma urgência e emergência
de um paciente fora do hospital, né? Se você pensar lá no protocolo de atendimento, né, que nós já estudamos, está aqui nos vídeos, os 3 vídeos que você pode acessar de urgência e emergência, o X, o item X é o primeiro item relacionado à hemorragia. Então, gente, viu o sangue, contém o sangramento, tá, gente? Contém o sangramento. Por último, se atentem que manter o calor circulante ou a temperatura do corpo desse paciente, porque ele vai perder, vai entrar em choque, vai entrar em outras situações de hipotermia, que é um problema também para o seu sistema nervoso. Beleza, gente? Um vídeo bem básico, bem rápido, para a gente poder gravar as coisas aí, na verdade, tá bom, gente? E vamos estudando junto aí. Depois a gente vai fazer uma revisão, tudo massa, para a gente poder trabalhar nossas aulas de urgência e emergência. Lembrando, gente, que nós vamos passar aqui um apanhadão legal. Ao longo do nosso curso, nós vamos ter as aulas de curativo, de bandagem, de mobilização, né? Tudo básico, obviamente, mas básico necessário para você poder ter uma noção dos cuidados aí nessas situações de hemorragia, por exemplo. Lembrando que vocês vão ter várias frentes aí para vocês estudarem, então não adianta encher a cabeça de vocês de muita coisa, tá? E outra coisa também, vocês nem tiveram anatomia também, eu estou forçando aqui, tentando deixar um pouco mais simples para vocês. Espero que esteja claro o conteúdo que eu passei para vocês agora. Se tiver dúvida, entre em contato comigo e a gente vai se ajudando. Um abraço, até mais, galerinha, valeu!